Em 1971, uma empresa no Texas fez o que era algo impensado no mercado de aviação. A Southwest Airlines resolveu entrar no mercado com uma proposta diferente de tudo aquilo que existia naquele momento. A proposta dela era muito simples. Eles queriam montar uma empresa de aviação que fosse a mais barata do segmento, a que não deixasse nenhum outro concorrente chegar nem perto no preço que eles iam querer cobrar. Nada de refeição a bordo, nada de classe executiva, tudo o mais básico, rotas populares, e o grande objetivo dela era ganhar um território na mente dos consumidores, que era justamente de passagens baratas. Durante muito tempo, as gigantes conhecidas marcas do mercado simplesmente riram da Southwest Airlines e não acreditaram que aquele modelo, naquele momento, realmente poderia funcionar. Só que em não muito tempo, essa empresa se tornou a maior empresa de aviação doméstica dos Estados Unidos e conseguiu, de fato, com o modelo e com uma estratégia de negócio, chegar naquilo que ela sempre imaginou chegar. E melhor de tudo, mantendo algumas das melhores margens do segmento. Tudo isso aconteceu em função de uma definição muito importante. A marca entendeu qual era a estratégia de marca que ela deveria seguir. E isso nos traz exatamente ao vídeo de hoje. Porque o CEO naquela época sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele definiu essa estratégia. E mais importante do que isso, quando essa estratégia ela é muito clara para todo mundo e qualquer um da organização consegue entender qual é o nosso propósito, digamos assim, como empresa, fica muito fácil tomar uma decisão. Então, se alguém chegasse para o CEO e perguntasse: será que a gente deveria colocar mais refeições para os passageiros? Será que a gente deveria colocar mais tripulação para conseguir auxiliar? Mais comissários de bordo para isso? E a grande pergunta que qualquer um poderia fazer no lugar daquele CEO é: será que isso vai nos ajudar a cumprir a nossa proposta de fazer as passagens mais baratas do mercado? E é muito fácil chegar à conclusão de que não. Esse é o tipo de alinhamento que eu quero trazer na provocação de hoje. E para fazer isso, eu quero trazer uma frase do Warren Buffett, que diz o seguinte: eu gosto de investir em empresas que até um idiota pode administrar. O que ele quer dizer com isso e como é que a gente conecta com a nossa história? A proposta da Southwest Airlines era simples. Eu defino um território, passagens baratas, e qualquer um, do nível mais estratégico ao tático ou mais operacional, consegue chegar à conclusão de o que a gente tem que fazer. Quando o Warren Buffett fala isso, o que ele quer dizer é: eu não preciso de um gênio para poder tomar decisões, eu não quero uma empresa que tenha que ser um super estrategista para poder cuidar. Eu quero negócios que, mesmo que um idiota possa administrar em determinado momento, ela ainda assim seja um bom negócio. E essa provocação eu quero trazer porque ao longo dos últimos anos, ao longo de 12 anos que eu faço estratégia de marca, eu vi muito empresário reclamar do time, reclamar que o time só era feito por idiotas, que todo mundo era burro, que ninguém sabia tomar decisão. Mas vamos falar bem a verdade? A maioria deles também não tinha uma estratégia bem definida. A maioria deles tinha no máximo um feeling do que ele achava que deveria fazer no mercado. E qual que é o problema? Quando a gente só tem um feeling e não é guiado por uma estratégia clara, que ninguém sabe exatamente o que fazer. A maior parte dos teus funcionários basicamente fica tentando acertar o que está na tua cabeça e não o que está na estratégia. A diferença para um funcionário da Southwest Airlines é que ao invés de simplesmente supor o que talvez o CEO iria gostar, eles se perguntam: será que isso aqui realmente aumenta o valor que a gente está querendo gerar para o mercado? Mas para te não dizer que de repente eu só estou usando um único exemplo para fazer isso, eu vou te trazer um segundo exemplo, para que a gente começar a ir para outros mercados. Vamos usar um exemplo que eu gosto de usar porque ele é muito fácil de todo mundo entender, que é o caso da Volvo. A Volvo é uma empresa do mercado automotivo que durante anos e anos e anos e anos se propôs a resolver uma única coisa: fazer os carros mais seguros do mercado. Quando uma marca tem esse propósito, basicamente o que ela quer dizer é: independente do que nós formos fazer, nós vamos manter a nossa promessa de fazer com que as pessoas se estejam mais seguras. Então, se nós vamos fazer carro elétrico, se nós vamos fazer carro a gasolina, água, óleo de cozinha, não importa. O fato é: a gente vai fazer os carros mais seguros do mercado. Inclusive, o propósito da empresa que eles trazem hoje de maneira clara é que até 2050, se eu não estou enganado, ninguém mais pode morrer dentro de um Volvo. Isso é uma promessa poderosa. Agora vamos lá. Se eu tenho uma equipe de desenvolvimento pensando em diversas possibilidades de para onde a gente tem que ir, para onde que a gente tem que desenvolver, o que a gente tem que ter como prioridade dentro disso daqui, é muito provável que qualquer um de nós que entrasse na empresa conseguiria simplesmente se guiar, porque a empresa tem tanto um posicionamento claro, quanto um propósito bem definido, quanto um território muito evidente para todo mundo. E o grande ponto disso aí é que essa definição de território facilita o trabalho de qualquer gestor, de qualquer CEO, de qualquer diretor, porque ele cria, de fato, uma empresa à prova de idiotas, que é: eu não preciso que o cara seja um gênio para poder chegar numa solução de para onde que a gente tem que ir. Eu simplesmente entendo que a nossa missão como negócio parte de uma única direção, e é nessa direção que todo mundo tem que estar se movendo. Não à toa, usando o exemplo da Volvo, em 1950 eles desenvolveram um cinto de 3 pontos, mas eles desenvolveram o cinto de 3 pontos não por sorte e depois definiram
a estratégia? É porque a estratégia estava definida que eles conseguiram chegar no cinto de 3 pontos, porque a equipe inteira da Volvo estava olhando para uma única coisa. E é muito provável que se a gente tivesse que apostar, provavelmente a próxima grande invenção do mercado de segurança automotiva provavelmente vai vir da Volvo. Essa é a construção que a marca teve. A nível gerencial, isso facilita decisões. A nível de marca, isso facilita a percepção de quem está comprando, porque toda empresa olha para uma mesma coisa, fala de uma mesma língua e todo mundo consegue entender. Só que aqui tem um ponto de virada interessante. É natural que quando a gente define uma estratégia como essa, a gente seja obrigado a tomar algumas outras decisões que vêm junto. E todas elas fazem parte desse pacote de dizer assim, eu quero uma empresa fácil de gerir. Eu cansei de ficar reclamando de pessoas que não sabem tomar decisão. Eu quero algo que seja prático de fazer. Ok, então vamos lá. Uma vez que a gente define uma estratégia como essa, seja de território de marca, seja de território de brand, que é, para mim, pelo menos é o meu dia a dia. Eu costumo fazer todas as semanas algum tipo de planejamento de marca, de estratégia, de brand para empresas que estão às vezes perdidas, sem saber o que fazer. E gestores que muitas vezes estão reclamando da equipe, estão reclamando da cultura, estão reclamando que o mercado não entende, estão reclamando que tem concorrente vendendo mais barato, simplesmente porque ninguém te entendeu ainda. E quando eu falo te entender, eu falo não só de tomar decisões para reforçar esse lugar. No caso da Volvo, por exemplo, seria colocar mais airbag. Mas eu também falo de decisões de coisas que não valem a pena a gente manter. Usando o exemplo da Southwest Airlines, quando ela diz que ela precisa ter as passagens mais baratas, ela quebra isso e mostra para o mercado quando ela tira a classe executiva. Se eu sou uma empresa que vende passagens mais baratas, eu não preciso de uma classe executiva. Então, o grande poder de conseguir consolidar uma estratégia e um território claro é não só facilitar a tomada de decisão, mas também entender o que eu tenho que adicionar e o que eu tenho que retirar de dentro do negócio. E a maior parte dos gestores que não entendem essa diferença, de novo, acabam tomando uma decisão onde tudo vira uma grande questão para todo mundo. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que adicionar, eu não sei o que retirar, eu não sei o que decidir. Percebe que quando a gente está olhando um cenário como esse, dando 2 exemplos de marca aqui para ti, fica muito mais fácil entender que alguém naquela mesma posição teria talvez um cheiro, como costuma se dizer, do que ele deveria adicionar e do que ele deveria retirar. E estratégia, gente, no fundo, é o que eu te costumo dizer. Estratégia é narrativa. Se eu tenho uma estratégia e a minha equipe não consegue entender o que ela tem que adicionar, o que ela tem que subtrair, para onde que ela tem que olhar, o que ela deveria tomar de decisão sem precisar ficar perguntando para o CEO, por exemplo, né, ou para o diretor nesse tipo de coisa, se ela não consegue entender isso aí, é porque a minha estratégia não é clara o suficiente. Boa estratégia é estratégia fácil de ser dita, boa estratégia é fácil de ser contada, assim como uma história é algo que fica na nossa mente. Eu acho que todo mundo aqui concorda que já leu histórias quando era criança, que talvez lembra até hoje, porque fixa na nossa mente. As fábulas de Esopo, de La Fontaine, ou de Esopo, no caso, são histórias que marcaram, né, da lebre e da tartaruga, da cigarra e da formiga, são histórias que a gente lembra. A narrativa, ela precisa ser assim. Ela precisa ser simples, ela precisa ser entendida, ela precisa ser valiosa, ela precisa ser inspiradora. E isso a gente não resolve com uma única questão. A gente pode desenvolver, por exemplo, um território, a gente pode desenvolver posicionamento, que é mais para o mercado, território que é mais amplo, propósito que é mais interno para o time. A gente precisa, e o bom gestor, ele desenvolve algumas ferramentas básicas, simples e de fácil entendimento, que transformem tudo aquilo que a empresa tem que perseguir em uma única direção, em uma única missão, em uma única frase, em uma única palavra, muitas vezes. Isso é o que deve guiar a tua equipe. Então, se o teu problema hoje está sendo a minha equipe não me entende, a minha cultura, né, ninguém sabe o que fazer, é porque talvez tu não esteja deixando claro ainda o que aquelas pessoas deveriam fazer. E não porque talvez tu diga isso e as pessoas não te entendem. É porque talvez ou a tua mensagem ela não existe, ou ela não é forte o suficiente, ou ela não é fácil de ser entendida. Normalmente, dos clientes que eu atendo, esses são os 3 pontos. São mensagens de marcas bagunçadas. E aí vamos falar de um outro efeito que também deriva desse tipo de coisa que eu acho importante repassar, que é quando a gente leva a marca para fora. Se eu sei que internamente, na equipe de gestão, muitas vezes, não é claro exatamente quais são os elementos, né, que fazem nós sermos efetivamente distintos, que não seja esses qualidade, atendimento, essas coisas que todo mundo fala. Eu quero algo diferente, não é? Eu sou uma empresa de aviação que tem qualidade. A Southwest teria quebrado no 2º ano, provavelmente. Então, quando isso não está claro a nível de gestão, a equipe não sabe o que fazer. Mas quando a gente está querendo levar a marca para fora, a gente chega num outro ponto, que é uma reclamação muito comum de ouvir e cada vez mais eu tenho ouvido, que são empresários que estão chateados porque ele não gosta das redes sociais da empresa dele, porque ele não tem orgulho daquilo, porque ele compartilha só porque, né, muitas vezes sendo dono, sendo gestor, acaba sendo meio que obrigação. Mas a grande verdade é que quem tá fazendo isso também não sabe o que dizer. E quando ele não sabe o que dizer, ele improvisa, ele inventa, ele chuta, talvez, no pior dos casos. E é normalmente isso que acontece, gente. Quando eu não tenho uma única direção, é muito difícil com que as pessoas saibam o que fazer, porque elas não sabem o que deve guiar elas. Elas ficam tentando, de novo, adivinhar o que tá na cabeça do gestor, quando não deveria ser esse o melhor modelo de gestão. E aí acontece de redes sociais falando de qualquer coisa, porque agora surgiu uma trend e aí eu acho que eu tenho que fazer, porque eu não tenho um direcionamento. Tudo isso nasce desse desalinhamento e dessa fragmentação de comunicação
comunicação. Quando todo mundo não respira uma mesma base, o mesmo território, não sabe exatamente qual é o campinho que a gente tem que ganhar, né? Não sabe qual é a área que aqui a gente tem que dominar, aqui não tem como ganhar de nós, é aqui que a gente tem que reforçar. Normalmente, a gente tem marcas esquizofrênicas. Decisões sendo tomadas de qualquer jeito, gestores reclamando de equipe que não sabe o que fazer, que é um bando de burro, que é um bando de idiota, que não sei o quê, que é todo mundo assim, que só um me entende ou outro me entende, quando na verdade tudo isso, no fundo, é um pouco de culpa daquele que tá liderando, né? Dizem que o gargalo de uma empresa tá no topo. E não é sempre assim, mas normalmente. Não às vezes por ação, mas em alguns casos por omissão. Então, se fez sentido esse vídeo, eu quero que tu reflita hoje sobre o teu processo e entenda. Será que efetivamente a minha equipe sabe o que nos torna bom? Esse é um exercício que eu faço normalmente com os clientes que eu começo a atender, de perguntar justamente. A gente entrevista a equipe e tal, para entender. E vou ser bem sincero, a maior parte não sabe. Eu fiz mais de 300 marcas ao longo dos últimos 12 anos, marcas de tudo que é segmento que tu pode imaginar. E eu vou ser bem sincero, a maior parte não faz ideia do que torna a empresa diferente, o que torna a empresa única, qual é o território. E é exatamente por essa razão, todo mundo internamente sente que as decisões são tomadas no feeling e não com estratégia. Então, se fez sentido isso, quiser entender como a gente pode levar isso adiante, talvez fazer um projeto de marca para ti, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu método território. Vai ter um formulário lá com um vídeo e aí lá tu pode entender melhor como é que funciona e se fizer sentido, a gente pode olhar e de repente dar prosseguimento nesse processo também. Eu espero que tu tenha entendido, espero que tenha sido útil esse vídeo para ti. Aproveita, deixa um comentário, fala como é que é a tua experiência, deixa o like, se inscreve, hype o vídeo para ele poder chegar em mais empresários ou manda naquele grupo do CDL ou grupo da empresa que tu tá, que tu acha que vai ser útil também. Espero que tu tenha gostado, um grande abraço para ti e até a próxima.